Fazer seus stories se tornarem desejados, quer postar uma narrativa e realmente fazer as pessoas que estão ali assistindo terem vontade de comprar de você, terem desejo de ter você ali por perto? Então seja muito bem-vinda a essa Lua Class, onde eu vou te ensinar a criar stories desejados. E no final dessa aula vou finalmente abrir as vagas para o meu curso mais esperado do momento, que é os stories desejados, o meu SD. Então seja muito bem-vinda, porque a gente vai conversar muito nessa aula hoje. Deixa eu escrever aqui o tema da live. Como criar stories desejados e vender muito. Maravilha! Deixa eu terminar de escrever aqui. Deixar fixado o nosso tema da aula de hoje, porque ela vai ser, assim, a melhor aula que você já viu sobre o assunto. Então, se você tem dificuldade, se você sempre teve dificuldade de criar stories, não sabe como fazer, essa aula, ela é pra você. Exatamente porque, o que acontece? A gente precisa estar o tempo inteiro atento às nossas... A gente precisa estar o tempo inteiro atento ao que a gente faz aqui no nosso Instagram e principalmente nos nossos stories. Então, o que acontece? Seus stories, eles vão ser a sua maior fonte de vendas. Pode ter certeza disso. Quando a gente fala dos formatos do Instagram, você pode ter certeza que stories é um dos formatos que mais gera venda. Então eu quero te ensinar a fazer isso de forma muito mais intencional. Combinado? Vamos fazer isso juntas? Então nessa aula você vai aprender a criar stories desejados, a realmente fazer o que precisa ser feito, fazer ali a sua base. Para começar, quero que você comece a pensar comigo sobre a estrutura de uma venda. Então, qual que é a estrutura de uma venda? Toda venda, ela é um funil. Isso significa o que exatamente? Isso significa que você precisa passar com a sua audiência ali, deixar a sua audiência totalmente dentro de um funil de consciência. E a gente vai fazer isso o tempo inteiro por aqui. Significa que quando as pessoas entram nos seus stories, elas precisam ter um caminho a seguir, elas precisam ter vários estímulos ali para te acompanhar. Exatamente por isso que você precisa ter atenção aos 3 tipos de stories que são essenciais no seu processo. O primeiro deles é qual? A gente está falando ali de um funil, certo? A gente está falando de um funil de venda e aí a gente vai precisar usar esses stories e fazer com que eles sejam muito desejados pela sua audiência. Ou seja, a pessoa que entrar no seu perfil, ela vai precisar, de fato, encontrar 3 níveis de consciência ali. Por quê? Porque cada cliente seu está numa etapa do funil. Então você com certeza já ouviu essa expressão de funil de consciência, de funil de conteúdo. Você com certeza já ouviu essa expressão dentro dos posts do Instagram, né? Quando você vai fazer posts. Então, esse post é para topo de funil, esse é para meio, esse é para fundo. Mas eu tenho absoluta certeza que você nunca tinha escutado esse conceito para stories. E é exatamente essa a metodologia do SD. A metodologia dos stories desejados, para que você tenha esses stories desejados, né? Para que você faça com que a sua audiência, ela tenha ali você por perto, ela interaja com você, o ideal assim, melhor de todos, é que você basicamente aprenda a criar nos 3 tipos. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, eu vou te falar sobre isso hoje, sobre esses 3 tipos de stories que não podem faltar todos os dias ali no seu perfil. Combinado até aqui? Combinado? Fala pra mim, comenta pra mim aí. Antônio tá latindo. Antônio tá latindo na live. E tá tudo certo, que ele quer ficar no colo. E aí, o que a gente vai explicar? O que eu preciso que você entenda nesse começo? Pra começar
essa nossa aula? É que eu já te expliquei que são 3 níveis ali, 3 etapas, certo? Isso significa que quando a pessoa entra no seu perfil, quando ela entrar ali nos seus stories, quando ela entrar no seu perfil, ela vai basicamente encontrar 3 tipos de conteúdo. Para as pessoas que estão ali no topo do funil, que acabaram de te conhecer, que não tem muita... Como é que eu posso falar? Que não tem muita interação com você, que não tem muita conexão com você. Para essas pessoas, a gente vai precisar fazer conteúdos de topo. Isso significa que conteúdos de topo são aqueles conteúdos que não necessariamente incluem a sua conexão, mas são conteúdos leves, são conteúdos que trazem ali curiosidades, são conteúdos que fazem com que a audiência ela tenha, ela veja coisas novas. Então, veja só, a gente tá falando de stories, certo? A gente tá falando de 3 níveis de consciência, então topo, meio e fundo de funil. A gente vai falar com esses 3 tipos de cliente nos seus stories todos os dias. E para isso, você vai precisar criar sequências e narrativas para os 3 tipos de cliente. Isso porque quando você faz isso, você não deixa ninguém para trás e acaba que o seu alcance aumenta, o seu alcance melhora e as suas views nos stories melhoram. Exatamente porque você consegue ali interagir com todos os clientes, com toda a sua audiência. Vou desenhar aqui para você ver, que eu acho que vai ficar mais fácil, para que você consiga visualizar o que eu tô falando de topo, meio e fundo. Espera aí. Mas antes disso, já fala pra mim. Você tem dificuldade de criar stories? É uma dificuldade pra você? Me conta. Me conta se é uma dificuldade, porque a gente já vai resolver isso. Vamos lá. Ó, vamos supor que isso aqui, vamos supor não, né? Isso aqui é o seu funil. Topo, meio e fundo. Pode ser que você já tenha escutado esse conceito de topo, meio e fundo de funil no feed. Então, para conteúdo de feed, você já escutou falar desse conceito. Mas, quando a gente está falando de stories, é diferente e você vai precisar entender como que funciona cada um deles. Para os seus seguidores que estão no topo de funil, esses são seguidores que acabaram de te conhecer, que provavelmente te seguiram há pouco tempo, que ainda não te conhecem, que ainda não tem uma conexão genuína com você. São seguidores que ainda não interagem tanto. São seguidores que não conhecem suas crenças, suas bandeiras, seus valores. Eles realmente não te conhecem bem. Então, qual é o conteúdo que a gente vai precisar criar para a galera do topo nos stories? A gente vai precisar fazer eles terem desejo pelo seu conteúdo. Porque eles não vão ter desejo por você ainda. Eles vão ter desejo pelo seu conteúdo. Então, a gente vai trazer conteúdos leves, conteúdos interessantes. A gente vai trazer novidades sobre o seu nicho. Você pode trazer, por exemplo, uma reportagem de uma celebridade que fala sobre algo do seu nicho. Você pode trazer, por exemplo, uma curiosidade, uma experiência pessoal, algo que você tenha vivido e possa trazer ali para a sua audiência. A gente pode trazer, por exemplo, assuntos leves, conteúdos interessantes, coisas que a sua audiência assista nos seus stories e fique e sinta que tá aprendendo algo com você, ao mesmo tempo que tá ali se entretendo, tá te conhecendo melhor. Então, lembra que as pessoas do topo são as pessoas que acabaram de te conhecer. Então, a gente vai precisar olhar pra elas com esse olhar de tá me conhecendo, né? A gente não tem muita intimidade ainda. Então, deixa eu criar um conteúdo mais leve, mais direcionado para essas pessoas, certo? E aí, a gente vai pro meio do funil. Essas pessoas que estão no meio do funil são pessoas que têm desejo por você. Ou seja, é uma audiência que deseja te conhecer melhor,
Então, para essas pessoas, a gente vai criar stories de conexão. Sabe aqueles stories mais de blogueiragem? A gente vai criar esses stories mais de blogueiragem para a galera do meio do funil. Então, são stories que tem mais conexão, que mostram a sua opinião. São stories que mostram o que você acredita. Os seus bastidores, que mostram a sua rotina. Então, perceba. A gente tá falando de stories. Como você vai tornar os seus stories mais desejados. Então, pra galera que chegou agora no seu perfil, que é topaço de funil, a gente vai criar conteúdo leve, interativo e dinâmico. Pra galera que tá no meio do funil, ou seja, aqueles seguidores que já te acompanham, que já se conectam com você, que gostam de você, que já tem um relacionamento com você, a gente vai criar conteúdo, a gente vai criar stories pra essa pessoa com opiniões, a gente vai contar histórias, a gente vai mostrar bastidores, a gente vai mostrar rotina, porque perceba, se hoje você tem dificuldade de fazer stories, pode ser que você só esteja fazendo stories para um tipo de seguidor. Você não tá dividindo sua produção de stories nesses 3 níveis. E é isso que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Por quê? Porque nível de consciência, toda compra é um funil. Ou seja, toda compra ela passa por uma elevação de nível de consciência. E a gente vai precisar fazer isso dentro dos stories. É exatamente por isso que stories são tão poderosos para gerar conexão e para vender. Porque perceba, fala pra mim, você tem dificuldade de fazer stories? Me conta aí. Você tem dificuldade de fazer stories? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Se você tem essa dificuldade, pode ser que você não esteja pensando nesses 3 níveis. Pode ser que você não esteja pensando de uma forma que faz as pessoas terem vontade de consumir os seus stories, entende? Luana, o que isso significa? Isso significa, basicamente, que eu vou te ensinar hoje nessa aula a produzir stories para esses 3 tipos de clientes. Por quê? Porque existem esses 3 tipos no seu perfil hoje. Os clientes de topo são aqueles que acabaram de chegar, são aqueles que acabaram de te seguir, são aqueles que ainda não te conhecem, que não sabem a sua história, que não entendem muito bem o que você faz. Para esses clientes no topo de funil, você vai precisar criar conteúdo que seja mais leve, conteúdos leves. Essa galera do topo do funil não está interessada ainda na sua vida, não está interessada ainda em blogueiragem, não está interessada ainda em falar sobre a sua rotina. Então, por exemplo, se uma pessoa que acabou de te conhecer chega no seu perfil e você fica só falando coisas pessoais, coisas da sua rotina que são aqui do meio do funil, essa pessoa é provável que ela não fique no seu perfil. Porque ela vai olhar os seus stories e vai falar, não tem nada de interessante aqui pra mim. Não tem nenhum conteúdo que preste aqui. Deixa eu passar, deixa eu deixar de seguir. Então, para essas pessoas que estão no topo do funil, a gente vai precisar trazer o quê? A gente vai precisar trazer conteúdos conteúdos leves, conteúdos interessantes, novidades sobre o seu nicho. Então, sabe uma novidade que chegou no seu nicho? Traz para os seus stories de forma leve. Explica isso de forma tranquila, de forma com leveza mesmo. Traz um conteúdo com leveza. Porque as pessoas que estão aqui no topo, as pessoas que começaram a te seguir, acabaram de começar a te seguir, elas vão querer consumir esse tipo de conteúdo nos seus stories. É exatamente isso que você vai precisar trazer para elas. Então, curiosidades, experiências pessoais. Por exemplo, vamos supor que você foi comprar algum material para fazer seu produto. Ou você foi no revendedor, ou você foi no restaurante. Sabe essas histórias pessoais, experiências pessoais que você pode linkar com o que você vende? Então, faça isso, porque essas pessoas do topo do funil, elas vão querer ter acesso a esse tipo de conteúdo. E aí, Luana, o que essas pessoas de topo de funil elas querem? Elas têm desejo, você vai fazer elas terem desejo pelo seu conteúdo, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz ali todos os dias. E aí tem um segundo ponto. As pessoas do meio do funil. Essas pessoas, e para essas pessoas, o que você precisa fazer? Você vai gerar desejo por você.
Lembra que Stories também é uma ferramenta de conexão e relacionamento com a audiência? Então, você não pode ficar só gerando conexão e relacionamento, mas você também não pode só criar conteúdo e fazer oferta. Por quê? Porque as pessoas querem se relacionar com você para que elas cheguem aqui no meio do funil. Quando elas estiverem aqui no meio, elas vão ter desejo por você, elas vão comprar você. E no meio do funil, qual é o tipo de conteúdo que você precisa criar para essa galera? Então a gente vai criar conteúdo de conexão, conteúdo que mostre a sua opinião, conteúdo que conte suas histórias, conteúdo que mostre seus bastidores, que mostre a sua rotina. Pra galera que tá aqui no meio, que já te conhece há um tempo, que já te segue, que já gosta do que você fala, esse tipo de conteúdo é sensacional, porque eles se conectam cada vez mais com os seus valores, se conectam cada vez mais com quem você é, com aquilo que você acredita, com o que você faz. E aí, o que acontece? Os seguidores que estão aqui no topo, eles não curtem tanto essa blogueiragem, esses bastidores, porque eles acabaram de te conhecer. Então, se no seu perfil você coloca só blogueiragem, só vida pessoal, só essas coisas, pode ser que as suas views fiquem baixas, porque a galera do topo não vai se interessar tanto. Então, percebe que você precisa estar o tempo inteiro trazendo essas duas formas de se expressar nos stories? Percebe que cada ponto desse tem um direcionamento do que você precisa fazer nos stories? É exatamente isso. E aí, Luana, o que significa o fundo do funil? O fundo do funil significa as pessoas que estão prontas para comprar de você. No fundo do funil, você vai encontrar as pessoas que têm desejo pelo que você vende. Ou seja, as pessoas que estão no topo do funil, que já passaram no fundo do funil, que já passaram pelo seu topo, que já se conectaram com o seu conteúdo, que já se conectaram com você, agora elas estão conectadas com o seu produto. E aí, para essas pessoas, a gente vai precisar dar estímulos de compra. É por isso que eu falo sempre da importância de você sempre ofertar. A sua audiência, ela tem sempre que te ver ofertando algo. Você não pode ficar sem ofertar coisas para sua audiência, porque vai ter sempre alguém ali pronta para comprar. Vai ter sempre ali alguém no fundo do funil. Por mais que você não saiba quem é essa pessoa tá ali no fundo pronta para comprar de você. Então, você precisa fazer ofertas ali regularmente para que as pessoas sejam acostumadas a receber esse estímulo de compra. E aí, quando você for criar conteúdo de fundo de funil nos stories, o que são esses conteúdos? Quebra de objeção. São conteúdos onde você vai mostrar detalhes. Então, se você vende um produto físico, você vai mostrar detalhes do produto. Se você vende um serviço, você vai explicar o seu serviço. O infoproduto, você vai mostrar detalhes do infoproduto. Então, isso tudo vai ter ali no seu fundo de funil. E aí, é ali que você vai colocar link. É ali que você vai mostrar a prova social. E muito importante, uma das coisas mais importantes nesse fundo de funil aqui é sem medinho de vender, tá? Não tenha medo de vender. Oferta com confiança, oferta com convicção, oferta com postura de vendedor, oferta como alguém que sabe o que está fazendo e principalmente que confia no que está vendendo, porque isso faz absolutamente toda a diferença. E quando a gente fala de stories, e eu falo pra vocês assim, ó, para que os seus stories eles sejam desejáveis, né, para que você gere desejo, nos stories você precisa criar conteúdo para esses 3 tipos de pessoa, para esses 3 tipos de cliente. E aí é muito comum quando eu falo isso, vocês me perguntarem, tá, Luana, mas como eu faço isso? Eu acabei de te falar aqui alguns pontos que você pode fazer, né? Alguns pontos que você pode fazer já nos seus stories e começar a aplicar hoje. Mas além disso, eu ainda criei, obviamente, 7 narrativas de stories para você. Exatamente, 7 narrativas para te ajudar a criar conteúdo nesses 3 níveis de consciência. Então, são narrativas que vão te ajudar a fazer você elevar o nível de consciência do seu seguidor, fazer ele querer comprar de você, fazer ele querer olhar para você e ver o seu posicionamento e ver sua autoridade. E essas narrativas estão nos stories desejados. Meu curso, que será lançado agora, já, assim que eu terminar essa live, eu já vou liberar o link lá no grupo VIP
com oferta especial, com desconto especial. Por quê? Porque eu tenho certeza, absoluta certeza, que essas 7 narrativas vão mudar o seu jogo por aí. O que acontece? A maior dificuldade na hora de criar stories é não ter ideias, é não saber o que falar. E além de criar a estrutura das narrativas, eu ainda criei o que você precisa falar em cada uma delas. Então, só para você ter noção do quão potente vai ser o Stories Desejados que vai ser lançado hoje, você vai ter acesso exclusivo a exatamente isso aqui, ó. Além de todas as... Peraí, deixa eu liberar aqui. Além de todas as narrativas, o Stories Desejados vai vir dessa forma. Olha só. Vai ser assim que você vai receber os Stories Desejados. Então, você vai ter o conteúdo, né? Vão ter as aulas, tudo bonitinho aqui. Eu vou já abrir pra você. Você está aqui, deixa eu ver se está aqui. Tá. Você vai ter as aulas aqui, tudo maravilhoso. E essa vai ser a entrega dos Stories Desejados. Beleza? E aí, na primeira narrativa, a gente vai ter a narrativa 1. Me posicionando no mercado. Então, se você tem dificuldade de se posicionar no mercado, essa é uma narrativa para você. E aí eu explico todos os detalhes e eu dou exatamente o que você precisa falar para se posicionar no mercado, certo? Deza falando. E eu falando lá no grupo o resultado do meu lançamento. Vendi só ontem o que eu vendo em 2 meses. Meu Deus, Deza, que orgulho! Que orgulho, é isso, é técnica, é estratégia, é geração de desejo. Deza, eu recebi ontem uma mensagem no meu direct falando assim: nossa, esse lançamento da Andresa foi muito massa, foi uma estratégia muito foda. Cara, ela se garantiu muito, a pessoa elogiando o teu lançamento. Tem noção de tão incrível que foi? Maravilhosa! E você já vai receber os Stories Desejados. Deza é minha aluna da formação, Deza já tem acesso a esse curso. E aí, imagina agora. Narrativa 2. A autoridade sendo percebida. Então, se você quer mostrar a sua autoridade, você vai aplicar exatamente essa sequência de stories. Situação que passei, erros que cometi. E aí, eu vou explicando, ó. Eu vou falando o que você deve falar e na aula eu te conduzo, né? E aqui você vai adaptando para a sua realidade. Então, aqui na narrativa 1, a gente tem... É uma narrativa sobre posicionamento. A 2 é uma narrativa sobre autoridade. Então, Luana, não tenho autoridade, preciso melhorar isso. Narrativa 2. Luana, eu faço caixinha de pergunta, mas as pessoas não interagem. Então, narrativa 3, lotando sua caixinha. A gente vai ter narrativa só pra você lotar a sua caixinha. Porque eu quero que você receba muitas mensagens. E aí, como que isso vai funcionar? E a gente vem aqui, ó, gera curiosidade, sentimento da época, ponto de mudança, ó, tudo aqui como você deve escrever. Eu não só te digo o que você deve falar, né, gere curiosidade. Normalmente, isso foi um ponto que eu vi em inúmeros cursos de stories, que eu já comprei. A pessoa falava assim, vou te dar uma narrativa. Aí ela dizia isso aqui, ó, no primeiro gera curiosidade, no segundo fala sobre um sentimento, beleza. Mas ela não dizia como fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe nos Stories Desejados, obviamente, o que você deve escrever, o que você deve falar exatamente para gerar essa curiosidade. O que você deve falar para ter esse sentimento, para objeção. Ou seja, cada ponto do que você deve falar nos seus stories vai ter aqui nas narrativas. Então, sentimento, justificativo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar todo esse script e você vai adaptar para o seu negócio. Não tem erro, é uma parada que não tem o que fazer, porque já tá tudo direcionado, já tá tudo pronto. A narrativa já tá toda escrita para que você gere desejo, entende? Amo isso porque só não faz quem não quer. Exatamente isso, só não faz quem não quer. E aí aqui a gente abre a caixinha. E aí eu coloquei nas observações. Nas respostas da caixinha, você vai citando o seu produto, serviço ou infoproduto sem ofertar diretamente. E aí cada uma dessas narrativas tem uma aula. E aqui os stories desejados, ó. Esse aqui são os stories desejados. Que eu preciso logar. Esse aqui é o produto.
E aí aqui estão os módulos, as narrativas, tudo que você precisa. E aí a gente vem, ó, gerando desejo pelo produto. O que você vai fazer nos seus stories? O que você vai falar nos seus stories para gerar desejo pelo produto? Todo esse passo a passo aqui. Todo esse... Olha só, pergunta, resultado, tananã, trazer pra realidade. Tudo isso aqui você vai falar nos seus stories para que você gere desejo pelo seu produto. Então, eu tenho aqui todos os detalhes, ó. Tananã, enquete, faça enquete. Por qual razão? Enquete. E aí eu boto... Gente, o SD, que é o Stories Desejados, ele tá totalmente mastigado para você. Totalmente mastigado. E aí a gente tem aqui narrativa 4, narrativa 5, criando destaque estratégico. Quem aí tem dificuldade de criar destaque? Quem aí não sabe, nunca soube criar o seu destaque? O destaque que fica ali embaixo do seu perfil? Então, vai ser com o SD que você vai aprender. Então, aqui você vai gerar destaque estratégico. Aqui você vai gerar outro destaque com o seu serviço, o seu infoproduto ou o seu produto. E no final, a gente tem uma narrativa de história. Então, o que eu falei aqui pra vocês? A gente precisa trabalhar nos 3 níveis de consciência. A gente precisa trabalhar com a galera que tá no topo do funil, que tá no meio do funil e que tá no fundo do funil. E aí, pra isso, você vai ter aqui no SD 7 narrativas para trabalhar com esses 3 públicos. E hoje, apenas hoje, você vai ter uma oferta exclusiva que eu vou liberar agora no grupo VIP. Então, se você tá no grupo VIP, já corre porque a gente vai liberar agora essa oferta. E se você ainda não tá, clica no meu link da bio enquanto ainda dá tempo, para que você já entre logo e você já consiga pegar essa oferta, porque o valor vai ser especial só para quem estiver dentro do grupo. E eu vou te explicar uma coisa muito importante. Além das narrativas, além das aulas, além de tudo que você vai receber no SD, eu ainda vou te dar 2 bônus. O primeiro bônus é para que você aprenda a fazer automação nos seus stories. Então, eu vou te ensinar a fazer aquelas automações onde a pessoa responde uma coisa e você conduz ela para fazer algo, sabe? Conduz para venda. Eu vou te ensinar, vai ter uma aula bônus sobre automação. E além disso, vai ter uma aula bônus sobre ChatGPT, onde você vai poder pegar essas narrativas, você vai pegar elas e colocar no ChatGPT e adaptar para o seu nicho. Eu vou te ensinar tudo isso numa aula bônus também sobre ChatGPT. Então não tem, sabe o que é não tem como você não conseguir aplicar? Não tem como, por quê? Primeiro ponto que não tem como você não conseguir aplicar. Tá absolutamente tudo mastigado aqui pra você. As 7 narrativas estão aqui, ó, mastigadas pra você. Então, Luana, quero me posicionar. Vou fazer a narrativa 1. Luana, quero mostrar minha autoridade. Vou fazer a narrativa 2. Quero lotar minha caixinha de pergunta. Narrativa 3. Quero gerar desejo pelo produto. Olha só, aqui é a sequência inteira. É tipo assim, o que você tem que falar, sabe? Não é simplesmente jogado, essa informação jogada. Não, é o que você vai falar em cada stories, em cada card do seu stories, você vai aplicar uma dessas. Então, narrativa 5. Olha, esses destaques estratégicos, olha só isso, só para você entender o nível disso aqui. Você vai criar toda essa sequência, para que depois, ó, salve essa sequência nos destaques com o nome que iniciou tudo. Por exemplo, destaque chamado ansiedade. Ela será o seu destaque estratégico. Sempre que alguém perguntar sobre esse assunto, você conduz para que a pessoa veja o destaque e, consequentemente, tenha desejo. Então, é exatamente isso aqui que você vai aplicar para que você tenha o destaque estratégico. Nessa aqui é o que você vai aplicar para explicar vai explicar o que você vende, para dar os detalhes e também criar destaque. Então, tudo que você precisa, absolutamente tudo que você precisa para hoje começar a gerar desejo nos seus stories é o SD. E o SD, obviamente, vai estar com oferta especial hoje, que é o dia do lançamento, é o dia da pré-venda dele. Já tô com o cartão na mão, é exatamente isso, porque
Essa oferta não vai se repetir, então vocês não são malucas de ficar sem USD. Agora, nesse momento, minha equipe vai liberar o link no grupo VIP. Se você ainda não tá no grupo VIP, corre pra lá, porque o link da pré-venda vai ser liberado lá com valor especial, tá? Então, preste atenção no que eu tô te falando. Além de tudo isso aqui, além de tudo isso aqui que você vai receber, além das aulas, além dessa estrutura do mapa mental, isso aqui é ouro puro. Isso aqui é basicamente tudo que você precisa para começar a aplicar, para começar a colocar em prática. E para começar... tem uma coisa importante. Dentro do SD, ainda tem uma aula onde eu te ensino a fazer pesquisa de persona nos stories. Então, você vai baixar ali um PDF... E você vai conseguir aplicar a pesquisa de persona que tem lá nos seus stories para você conhecer cada vez mais sua persona. Então é um curso completo que você precisa de stories, o SD. E olha só, não sou mesmo, eu quero. É isso aí, Gi. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Quem tem dúvida sobre o SD, coloca aqui agora, que eu vou tirar tudo. Todas as dúvidas. E lembra do que eu falei lá no início da aula? Lembra que eu falei que você vai precisar criar conteúdo nos seus stories de topo, meio e fundo? As narrativas, elas são conduzidas, né? Todas as narrativas foram criadas para que você consiga aplicar esses 3 pontos, né? Que você consiga se comunicar com esses 3 tipos de audiência, de cliente. Exatamente porque todos os dias chegam pessoas novas no seu perfil. Todos os dias alguém começa a te seguir. Essas pessoas novas é o que a gente chama de topo de funil. Ou seja, são pessoas que ainda não te conhecem, ainda não estão conectadas com você. São pessoas que ainda não têm uma intimidade com você e nenhum relacionamento. Essas pessoas que estão no topo de funil, elas precisam de narrativas onde você ensine, onde você mostre o seu conteúdo. Porque essas pessoas do topo, elas têm desejo apenas pelo seu conteúdo. Ou seja, você vai trabalhar ali com elas, por exemplo, novidades sobre o seu nicho, curiosidades, experiências pessoais, tudo isso você vai trabalhar com as pessoas do topo. Com as pessoas do meio do funil, elas vão ter desejo por você. Então você vai trabalhar uma conexão, relacionamento, você vai trabalhar bastidores, você vai trabalhar suas histórias, sua rotina. Tudo isso você precisa trabalhar aqui no meio do funil. E no fundo, a gente vai trabalhar, são pessoas que já querem comprar de você. Então a gente vai fazer ofertas, é por isso que você precisa estar o tempo inteiro ofertando nos seus stories. Deza falou, hoje eu vi que o conteúdo gerando desejo foi fundamental para que as vendas acontecessem. Viu? É isso. Eu fico muito feliz de isso ter realmente funcionado. Por quê? Porque, cara, quando você aprende a gerar desejo, quando você faz uma boa antecipação, quando você vive o processo da forma que precisa ser feito, né? Quando você segue as etapas, quando você segue ali o passo a passo, não tem pra onde fugir. O resultado acontece porque as pessoas pedem pra comprar de você. A Deza é minha aluna da formação e ontem ela fez o lançamento dela. E aí, pra quem chegou depois e não viu, ela comentou aqui na live, inclusive, que ela fez em um dia o que ela não fazia em 2 meses de venda. Isso por quê? Porque a Deza fez uma preparação, a Deza preparou a audiência dela para receber a oferta. Obviamente que a bolsa dela tá impecável, tá a coisa mais linda e o produto ajudou muito, né? Porque é um produto muito bom, é um produto com puta diferencial, hipermeável, é uma bolsa que não molha, é uma bolsa que tem uma beleza, um senso estético lindo, lindo, lindo. Então o produto ajudou, mas a Deza estava acostumada a lançar produtos muito bonitos também e nunca tinha tido um resultado tão bom. Por quê? Porque ela aprendeu a gerar desejo. Porque ela viveu o processo de gerar desejo. Porque ela conseguiu fazer com que a audiência dela quisesse muito, muito, muito comprar aquilo. Porque ela ouviu a intuição dela e percebeu que esse era o caminho que ela precisava. Então, o processo de gerar desejo é exatamente esse que dá muito resultado.
Ó, a gente tá falando, eu preciso gerar desejo no meu novo posicionamento. Gi, é exatamente isso. O que a gente precisa trabalhar? A gente vai precisar trabalhar todos os detalhes, desde a antecipação, desde o processo onde você vai avisando que vai mudar de posicionamento, onde você vai avisando que as coisas vão acontecendo, sabe? Então, cada uma dessas etapas, ela é importante para a geração de desejo. E o SD vai ajudar muito nessa questão do posicionamento, inclusive porque tem uma narrativa que é exclusiva de posicionamento. Então, já dá para ser aplicada hoje mesmo. Luana, como assegurar as pessoas que visualizam? Essas são as do topo. Nesta etapa, temos que ter alguma reação com essas pessoas? Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Van. Mas olha só, você vai precisar interagir com todas as pessoas. Não importa se a pessoa tá no topo, no meio ou no fundo. Você vai trazer essas pessoas o tempo inteiro pra você. Qual que é o verdadeiro objetivo? É fazer as pessoas que acabaram de te conhecer, que acabaram de começar a te seguir, que ainda estão no topo, fazer elas passarem pro meio e fazer elas passarem pro fundo. Vão ter pessoas que, preste atenção, vão ter pessoas que já vão entrar no seu perfil pronta pra comprar, que já vão entrar aqui no fundo. Vão ter pessoas que vão entrar no seu perfil hoje e já vão se conectar com você, elas já vão aqui pro meio. Vão ter pessoas que vão te seguir hoje e elas vão passar ali 1 mês, 2 meses, 6 meses para se conectar com você. Elas vão continuar no topo. Isso aqui é mais uma elevação de nível de consciência. É por isso que as 7 narrativas precisam estar o tempo inteiro sendo aplicadas para que você consiga falar com todas as etapas. Eu não quero aqui que você fique assim, meu Deus, essa pessoa, será que ela tá no topo, no meio ou no fundo? Não é essa a intenção. A intenção é apenas fazer vocês entenderem que vocês precisam criar conteúdo para todos os clientes que estão no seu perfil. Que não, no seu perfil não tem cliente só para comprar. Porque qual que é o maior erro das pessoas? É estar o tempo inteiro só ofertando, só ofertando, só ofertando. E aí só faz fundo de funil. Não pode. Precisa ter conteúdo leve e interativo. Precisa ter bastidores, precisa ter você. Por quê? Porque a pessoa vai ter desejo pelo seu conteúdo, desejo por você e desejo pelo que você vende. Entende? Precisa cumprir essas etapas, não necessariamente nessa ordem. Você não precisa ficar se preocupando, a narrativa de hoje é para topo de funil e tanana, não. Isso vai acontecer de forma leve. Então você vai mesclando o seu conteúdo com você, com a sua vida pessoal e vai mesclando com oferta. E esses 3 pontos precisam estar o tempo inteiro presentes ali na sua rotina de stories, porque vai ser isso que vai fazer a diferença. Eu cometi esse erro, ficava só na oferta, exatamente. E aí, quando você fica só na oferta, é o erro que a grande maioria das pessoas cometem. Primeiro, porque não sabem fazer as narrativas, então ficam só ofertando. Segundo, porque não entendem essa diferença. Então, a sua audiência, ela também precisa perceber que você sabe. Ela precisa perceber sua autoridade. Ela precisa perceber que você sabe o que tá falando. E aí é por isso que a gente vem no topo, pra que você traga conteúdos leves e conteúdos relevantes, novidades. Então, uma coisa que é muito legal você pensar pra topo são notícias. Então, vamos supor que saiu aí uma matéria, uma notícia sobre, sei lá, uma celebridade, uma atriz que usa, por exemplo, o baralho pra se orientar. Que usa o baralho para trabalhar a sua intuição. Algo nesse sentido. Então, uma notícia é bom para trazer aqui pro topo. Então, traz essas notícias do seu nicho, traz esses assuntos de interesse do seu nicho para conversar com essa audiência. E aí você vai trabalhando isso no topo do funil, com essa galera do topo. E aí, no meio, é trazer você, é trazer a sua rotina, é trazer os personagens que fazem parte da sua vida. Então, sei lá, vamos supor, eu trago aqui os cachorros, a Frida e o Antônio. A Frida e o Antônio são personagens da minha narrativa. São personagens que aparecem quase que diariamente nos meus stories para que eu tenha conexão com a audiência. Por quê? Porque se eu trago a Frida e o Antônio nos meus stories, as pessoas que têm cachorro se identificam, pessoas que acham eles bonitinhos se identificam, pessoas que, sabe, que só gostam de cachorro se identificam com isso. Então, quando você trabalha nos três pontos do funil, você faz os seus stories serem desejados de ser assistido. Você faz as pessoas quererem assistir você, quererem estar
o tempo inteiro ali te consumindo o seu conteúdo. E aí, pra vocês entenderem mais ainda e pra quem não viu, né, não chegou a ver, hoje eu lanço o SD, os Stories Desejados. E os Stories Desejados, eles são 7 narrativas de stories para que você aplique e gere desejo pelo que você vende. Então, a gente tem narrativa de posicionamento, a gente tem narrativa de autoridade. Luana, como são essas narrativas? São narrativas onde você vai ter o checkpoint. O que você precisa falar e como falar cada uma dessas coisas. Então, eu vou conduzindo aqui as narrativas para você saber como falar cada uma dessas coisas. Então, a autoridade sendo percebida, tudo aqui que você precisa falar, lotando sua caixinha, gerando desejo pelo produto, criando destaque estratégico, absolutamente tudo isso vai estar aqui nos seus destaques, ou nos seus stories, para que você gere muito desejo. E aí, só para te explicar mais uma coisa, além disso, né, além desse mapa mental, além das aulas que já estão gravadas para você, vocês ainda vão ter acesso a 2 bônus, que é o bônus de automação, onde eu vou te ensinar a criar uma automação. Sabe aquela automação que chega, que a pessoa responde o seu direct e ela recebe uma oferta ou ela recebe uma conversa no seu direct? Então, você vai aprender a fazer isso. Você vai aprender a usar o ChatGPT com essas informações, com essas narrativas, pra trazer pra você, né, transformar essas narrativas nas suas, naquilo que você vende, no seu assunto. E preste atenção, eu vou liberar agora o link. Assim que terminar essa live, o link vai ser liberado no grupo VIP. O link com o desconto de pré-venda. Então, esse curso, o Stories Desejados, ele vai custar R$297. E na pré-venda, durante a pré-venda, ou seja, hoje você vai poder comprar ele por R$247. E você não vai ter mais essa opção de comprar por esse valor, porque esse é valor de pré-venda. Então, aproveita esses R$50 de desconto para que você consiga comprar logo e aplicar logo hoje, porque isso vai salvar minha vida, a automação para gerar o conselho do dia. Sim, Gi, sim, muito, 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 muito. Já consegue assistir, assim que comprar, o curso já vai estar liberado para vocês na plataforma, já tá todo lá, todo prontinho, para vocês começarem a assistir hoje, para já baixar o seu mapa hoje, para já fazer tudo hoje e já começar a aplicar, porque eu já quero vocês me dando depoimento. Eu já quero vocês tendo resultado. Eu já quero vocês vendendo, já quero vocês gerando esse desejo e fazendo com que essa audiência se acostume a ver narrativas nos seus stories. Se acostume a ter o tempo inteiro você ali interagindo, para ter o tempo inteiro você ali com eles. Combinado? Então, ó, vou liberar agora o link lá no grupo VIP. Se você não tá no grupo VIP, me manda uma mensagem no direct pra eu te mandar o link e fala que você estava aqui na live pra eu te mandar. Você é o depoimento. Uhul! Não espero menos, eu não espero menos. Combinado? Então, ó, já vou fechar aqui pra vocês correrem. Vão lá no grupo VIP e qualquer dúvida sobre o SD, aproveitem enquanto a gente tá na pré-venda. Combinado? Um beijo, meus amores!